porque já faz alguns dias que eu tento essa entrevista e até agradeço demais. E mais uma vez pela a vinda aqui ao estúdio. Regina, boa tarde, um prazer tê-la aqui. E mais uma vez agradecendo a sua presença para a gente falar sobre a importância do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do nosso município. Boa tarde, Francisco José, boa tarde a todos que estão acompanhando, né, o seu programa FJ Notícias. E, na verdade, o SAI tem a agradecer a oportunidade de falar sobre o abastecimento de água da cidade e informar as pessoas, né, sobre a situação. Então, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, é um prazer estar aqui prestando essas informações. Regina, eu já vou direto ao ponto, que é o que as pessoas mais perguntam. Açude Vieirão, né? Eu tive a oportunidade de conversar com o Paulo da Cogé, já tem aí uns dias, e ele disse: Francisco, com as chuvas que caíram no município, o açude está empatando, né? Desde o dia 1º de janeiro. Isso continua nessa mesma situação, Regina? O que entrou, o que saiu para a casa das pessoas, as chuvas acabaram fazendo essa complementação? Bom, você já falou com a autoridade máxima aí dos recursos hídricos, né, que é o Paulo, gerente regional. Ele agora, inclusive, não está mais na gerência regional da COGÉ, né, mas até semana passada o Paulo é o gerente regional da COGÉ. E nós sabemos que a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos do Estado, que é quem faz o monitoramento tanto quantitativo como qualitativo do açude. E, de fato, o cenário hoje é praticamente nós estamos hoje com o mesmo percentual do dia 1º de janeiro de 2026. Né? Hoje, um pouquinho a menos. Então, o que vem acontecendo? Há uma recarga, ela segura uns dias, né? E, então, não temos ainda, a COGE ainda não nos forneceu, porque ela deixa para fazer um diagnóstico quando declara-se o final da quadra invernosa. Né? Chega um momento, agora em maio, que eles vão declarar o final da quadra invernosa e vão fazer um balanço, onde nesse balanço eles fazem um simulado versus realizado, ou seja, eles simulam um esvaziamento do açude, uma recarga, e depois avaliam o que aconteceu. Então, realmente, o açude Vieirão confere essa informação de que ele está, como se diria, empatado, ou seja, ele está com o mesmo volume. Né? Então, isso, de certa forma, é uma coisa boa, porque a gente não está chegando ao final da quadra com um saldo negativo, né? O que seria um cenário muito ruim, a depender do tamanho desse saldo. Então, a gente já está em maio, nós ainda temos esperança, né? A esperança Sim. é a última que morre. Que a gente tenha mais uma reposição, né? Que a gente tenha mais uma reposição de água no açude. A gente está em torno de quê? 39%, 40%? 38,65, né? 38,65, porque nós sabemos, apesar das pessoas, e é comum, acharem que a captação de água para o sistema é o maior fator, né, de esvaziamento do açude. Não é. O esvaziamento do açude, ele se dá em função de diversos fatores. E o que mais conta é o índice de evaporação, né, a temperatura alta. Tem uma régua no açude e um dia sem sol, a régua se mantém estável. Basta que não tenha sol. Ela já se mantém estável. Para você ver, né? E em dias mesmo em que a temperatura está muito elevada, é 1,5 centímetro. Então, assim, um dia totalmente nublado, totalmente sem sol, já a régua se mantém, assim, numa estabilidade muito boa. Então, são vários fatores. A água que o SAI capta para o sistema de abastecimento de água, ela é rigidamente controlada. Há um macromedidor da COGÉ instalado no açude, na saída da água, e todo metro cúbico de água, né, metro cúbico são 1.000 litros, que o SAI capta, ele é contabilizado, controlado, inclusive a gente paga um valor, a COGÉ, por essa água que capta. Então, há todo um controle, que é o que a gente pode fazer. Veja bem, nós não temos controle sobre os fatores da natureza, como, por exemplo, a evaporação. Então, a gente vai agir no que nós temos controle, né? No caso, controlar o consumo, entre eles esse consumo do SAI. Né? A COGÉ também controla a captação de água por pessoas que têm terrenos à margem do açude, tem motores, ela tem esses motores cadastrados. Ela inclui também essa captação de água dos terrenos que têm as margens do açude. Então, ela tem uma experiência muito grande nisso, é um órgão técnico preparado e que vem se mostrando ao longo dos anos eficaz nesse controle, né? Nessas previsões de esvaziamento, nesses estudos. E quando
Nós estamos com esse 38,64. E aí, o que que a gente pensa? Nós estamos na esperança de ter uma recarga, aumentar aí, quem sabe, para 45%, 50%, o que já seria muito bom, né? Para que a gente pudesse passar o verão. Mas isso não ocorrendo, Regina, né? Hipoteticamente falando, existe um trabalho que vocês já estão pensando, já estão planificando para o verão? A gente chama de verão aqui, o verão a gente sabe que é o período de chuva, né? Mas para nós aqui, verão é quando a seca começa, né? Quando O tá período tudo seco. maior. É. Né? Veja bem, uma das ações que são feitas, que essa é a última ação, né, que é o racionamento de água. Né? Racionamento é diferente de uso racional. O uso racional é o que eu vou mostrar daqui a pouco, que ações estão sendo feitas em relação ao uso racional de água. Né? O que o SAI está fazendo? Qual é a parte do SAI nesse processo? O que o SAI está fazendo nesse processo? E o racionamento é aquele extremo onde a gente vai chegar ao final de racionar, ou seja, fechar a torneira, né? Vai faltar água. Mas essa decisão de racionamento de água, ela sempre é tomada de comum acordo com a COGÉ. Então, o SAI nunca toma essa decisão por si só, ou a COGÉ toma essa decisão por si só. Como eu lhe disse, após o final da quadra, vai ter esse balanço, esse documento, esse estudo técnico, onde, juntamente com a COGÉ, vai ser definido. Inicia-se o racionamento, de que forma e como é. Então, o que a gente está aguardando, acabou aqui essa quadra, que já está, a gente já se aproxima do final, ver a estratégia de racionamento e como vai ser o racionamento. Né? Eu costumo sempre dizer para as pessoas, as pessoas costumam dizer assim, Regina, o que o SAI está fazendo, o que o SAI vai fazer? É praticamente a pergunta que você acabou de me fazer. Né? E o que o SAI está fazendo? O SAI ele tem um controle muito grande no controle de redução e perda de água. Há ações do SAI diariamente, porque o SAI funciona 24 horas. Né? 24 horas está se captando água, produzindo, distribuindo, fazendo a manutenção das redes. A exemplo disso, o plantão que nós temos 24 horas para manutenção das redes de vazamento, ele é um fator fundamental no controle da água, depois que ela sai da estação de tratamento de água, porque o SAI trabalha no combate a dois tipos de perda. Um é a perda real. O que é a perda real de água? É a água que se derrama, por exemplo, quando um cano se rompe. Aquela água se derramou, ninguém utilizou, então isso é uma perda real. O que o SAI faz para diminuir isso e a importância? E o outro é uma perda aparente. Qual é a perda aparente de água? A perda aparente é aquela água que ela não se derrama, mas ela está sendo consumida de forma irregular. Ela não está sendo contabilizada. E a água que está sendo consumida de forma irregular, a gente não tem nem como saber a quantidade, porque o consumo está irregular, então há um desperdício, porque não tem controle. Então, em relação à perda de água... É o chamado gato? Seria o desvio de água, consumo irregular. Né? Há várias... os desvios de água, que envolve esse popularmente chamado como gato, é uma água que a pessoa religa por conta própria, né? Não pede a religação no SAI. Então, há vários fatores. Em relação à perda real de água, que é a maior e a que mais impacta, há exemplo disso, por exemplo, quando uma tubulação de 40, 50, 85, 110 e até 150 milímetros se rompe, você já imaginou o tanto de água? Então, o SAI tem uma ação tão eficiente que economiza tanto que é o quê? Nós mantemos inúmeros, mais de 100 registros de manobra na rede. Nós temos 10 setores de abastecimento. O que significa isso? Eu posso setorizar a cidade, eu posso fechar 10 setores de abastecimento. Por que a gente tem esses setores? Porque a gente mantém os registros, faz a manutenção dos registros e veja a diferença. A gente recebe uma notificação. O cano rompeu no bairro tal, muita água. Quando o encanador se desloca, ele já faz a manobra no registro, ele já fecha o registro daquele setor. À medida que ele fecha esse registro, a pressão já diminui, a água já vai parando, porque depois ele vai providenciar a manutenção, vai pegar o material, vai fazer a escavação. Imagine se a gente não tivesse esse controle, não tivesse esse registro de manobra e essa tubulação ficasse se derramando durante todo o tempo. Então, isso é um controle muito eficaz, é uma das ações mais eficientes que o SAI tem diariamente, regularmente. Pode ser sábado, domingo, feriado, à noite, faz a manobra do registro imediatamente,
até ele chegar no local, fazer a escavação e tirar o vazamento. Sempre tem equipe, né, de plantão para fazer esse atendimento. Além do plantão 24 horas, porque é uma coisa, Francisco José, que é interessante. Se a população sabe que na hora que avisa o SAI de um vazamento, o SAI vai lá e tira, a população, todo vazamento que vê, avisa, porque o SAI vai tirar. Se não tivesse esse plantão, não vou avisar não, porque a gente avisa, não vamos tirar, uma coisa gera outra. Né? Então, o fato do SAI estar sempre de prontidão faz com que a população colabore e qualquer desperdício eles já estão avisando, olha, tem um cano quebrado aqui. Né? E a setorização, que é fundamental. Então, essas duas ações são as ações que o SAI tem diariamente, que mais tem eficácia no controle do uso dessa água. Hoje o sistema conta com quantas ligações, Regina? Tanto sede, interior? Ligações ativas aqui na sede, eu vou arredondar os números, 12.500. 12.500. E, incluindo as ligações ativas das localidades que o SAI tem, em torno de 13.800, nessa faixa, né, de ligações ativas que eu estou falando. Porque tem as ligações existentes, mas a gente conta com as ativas, né, a média de ligações ativas de água, economias de água. Aí está em todo o distrito? Não, só 14 localidades. 14 localidades? As mesmas, que o SAI sempre teve, né? As mesmas localidades. Guia, Águas Belas, Iboaçu, Jacampari, Domingos da Costa, Vaz da Tapera, Olho d'Água do Bezerril. E aí, se eu for ler assim, eu posso me perder aqui, que são 14 localidades, mas... Não são os distritos e a sede, né? Os distritos algumas do interior. localidades e outras que já são distritos, né? Além da sede. O trabalho, você distribui essas equipes, né? Para que possam realmente fazer todo esse atendimento. É importante as pessoas manterem a situação de economizar água em casa, né? Todo mundo que tem a sua residência, até para não exagerar no próprio hidrômetro, né? Porque o hidrômetro também vai contar e vai ajudar no bolso, né, Regina? Veja bem, eu costumo dizer que o SAI, né, o SAI trabalha diariamente 24 horas para produzir essa água e entregar na casa da pessoa. Mas aí o nosso trabalho, ele termina na hora em que nós entregamos essa água na sua casa. Agora vamos fazer uma conta, 12.500 ligações, vamos entender que em cada residência tenhamos aí 2 a 3 pessoas. Então multiplica 12.500 ligações vezes 3 habitantes por domicílio ou 2,5 habitantes por domicílio, porque o IBGE hoje não divulgou exatamente ainda qual é a taxa média de habitante por domicílio. Então, você imagina que cada casa, tendo 3 pessoas, todas essas pessoas tomam banho, escovam dente, fazem a sua higiene pessoal e utilizam água. Então, por mais ações que o SAI faça, o que vale, o que conta e o que vai fazer a diferença maior é a ação de cada pessoa dessa que está na sua casa usando essa água. A água é um bem tão precioso que nós temos culturalmente a intenção de achar que ela sempre vai estar ali, que Deus deu a água, que ela vai estar ali, que não vai faltar. Mas nós sabemos, e Boa Viagem especialmente, você acompanhou, já passou por um colapso total do sistema de abastecimento de água. Não podemos mais pensar dessa forma. Né? Então, assim, a água, ela é responsabilidade de todos. É responsabilidade do prestador de serviço, no caso, o SAI, mas a responsabilidade é de cada pessoa que utiliza essa água. É como se a água ela passasse despercebida. Eu todo dia tenho água na minha torneira, não falta. Naturalmente, eu não me preocupo com isso. Agora, no dia que essa água falta, ela vira o centro de tudo. Então, é preciso que nós percebamos a água todos os dias. Toda vida que eu abro a torneira, que eu estou com ela, é preciso que eu perceba ela, que eu feche a torneira quando eu não estiver precisando da água. Né? Entre as ações que o SAI faz, a gente tem a hidrometria, nós trocamos 3.600 hidrômetros. Às vezes as pessoas, trocam o hidrômetro com a finalidade de arrecadar. Não. O hidrômetro é para controlar o consumo, porque a água deverá ser utilizada estritamente para o consumo humano. Então, o hidrômetro é para controlar o consumo. É mais uma ação do SAI para controlar o uso da água. E o hidrômetro que é colocado, ele é, lógico, todo feito através do Inmetro, né? Tem a fiscalização do Inmetro, né? Os hidrômetros são todos aferidos de fábrica, vêm em lotes aferidos com selo do Inmetro, né? E em caso de dúvida, a pessoa pode procurar o SAI, a gente pode aferir o hidrômetro. Então,
São várias ações que o SAI faz diariamente. Nós temos também uma rotina de evitar rompimento de rede com base nos pontos críticos. Que são esses pontos críticos? Por exemplo, ruas que não têm pavimentação e que quando chove a água descobre a tubulação. Então, ali é um ponto crítico de rompimento. O que a gente faz? A gente vai mapeando. Ah, choveu no bairro tal, na rua tal, descobriu a tubulação. A gente já procura fazer o rebaixamento dessa tubulação e cobrir para evitar derramamento. Então, são ações simples, mas eficazes e que funcionam. Nosso volume de perda de água, ele é bem controlado dessa forma. Mas, Regina, os órgãos, eles estipulam quanto que uma pessoa deve gastar por dia de água, né? Acho que você tem também esses dados, o Ministério da né? Saúde, ele faz um cálculo entre 100 litros por dia, uma pessoa para sua higiene pessoal, um mínimo, né? Ele calcula um mínimo, então, é tanto que essa taxa mínima residencial de 10 metros cúbicos é um estudo do Ministério da Saúde, é um dado técnico, que é o essencial para uma família de 3, 4 pessoas fazer a sua higiene pessoal, e é o suficiente, né? Então, algumas pessoas vão em outras faixas de consumo, mas, inclusive, é por isso que quando você consome mais de 40 ou 50 metros, a tarifa se torna bem mais cara. O que significa que você está usando além do necessário para a sua higiene pessoal normal, seu consumo doméstico, né? E está usando para outra finalidade. Vocês têm dois órgãos reguladores que vocês têm que estar prestando contas, né? A COGÉ e também a ACE, né? ACE? A COGÉ é um órgão do governo do estado que é responsável pela gestão das águas, né, dos recursos hídricos, né? Então, ele é o responsável por essa gestão. Programar, acompanhar, né, nortear os prestadores que fazem a captação de água. Já a ACE tem outra finalidade, né? É a regulação da prestação dos serviços. Ela dita as normas, né? Essa figura da ACE aqui em todo o estado do Ceará, para os prestadores de serviço municipal, ela veio com o advento da regulamentação da Lei Nova do Saneamento, e a ACE passou a ser a agência reguladora de todos os prestadores de serviço do estado do Ceará, seja esse prestador estadual, como é a CAGES, a Companhia Estadual, seja a nível municipal, como aqui em Boa Viagem é uma autarquia municipal, ou até mesmo a nível privado, como é a região do Cariri, lá onde está a Ambiental, né? Uma empresa já privada. Sistemas de SAI, quantos são no estado, Regina? 34 apenas. São 34? Apenas 34. O resto, uns com a COGÉ, aliás, com a CAGES, outros particular? A maioria companhia estadual. Eu acho que quase 150 companhia estadual. A região do Cariri ali agora, região metropolitana de Fortaleza Ambiental, né? A gente veio na televisão a propaganda da Ambiental. Você já viu até o Falcão que faz a propaganda. A Ambiental é uma empresa privada que presta saneamento básico, né? A gente está vendo a onda de privatização aí no país, né? As companhias estaduais e tudo. E alguns departamentos municipais, mas o departamento municipal que tinha, que não é autarquia, é o CRATO, que era SAEC, mas já mudou também. Lá está Ambiental. Virou essa empresa. Então, só são 34 SAAIs e eu acho que uma média de 180 municípios no estado do Ceará, só 34 SAAIs. Os SAAIs são prestadores de serviços municipais e são uma figura rara hoje, tá? E prestam um serviço essencial à população. Inclusive, o SAAI, ele presta 2 serviços, que ele presta o abastecimento de água e faz a coleta do esgoto. Isso, vocês... Não cobra essa não cobra, da né? coleta do esgoto. Já a CAGES cobra, né? Cobra, sim. Se entrou 100 litros de água... Isso. Então, serviços como o SAI, especialmente o SAI de Boa Viagem, a cidade está praticamente toda com rede coletora de esgoto. O prefeito Regis, na gestão dele, tem feito ampliação de rede de esgoto na cidade inteira. O Conjunto César Carlos foi o primeiro ali que não tinha. Então, a rede coletora está cobrindo a cidade inteira. E não, além da manutenção de galerias, essas galerias pluviais antigas que estavam, né, afundando. E não tem essa cobrança. Então, a gente entrega, o SAI de Boa Viagem entrega 2 serviços pelo preço de um. É claro que há a parceria e da infra. Tem o apoio total do Poder Executivo e na parceria da infraestrutura, né, que tem essa parceria de uma parte da tubulação, o SAI não tem condição, nessa tarifa não cobra para tanta ampliação de rede, mas há essa parceria, né, e a intenção do prefeito, desde o início,
é deixar toda a cidade com ampliação de rede de água, né, a cobertura total, e também da rede de esgotamento sanitário, e é o que vem sendo feito. Não dava para tirar nem R$ 2 não, para botar só para esgoto. Essa cobrança ela vai ser regulada pela ACE. Então, não cabe mais ao município, inclusive, o valor a ser cobrado de tarifa de água hoje não depende mais do Poder Executivo local. Você sabe que as pessoas não têm dificuldade em pagar, né? Desde que elas tenham um atendimento, né, Regina? A gente entende que às vezes as pessoas, não vou pagar isso porque... Mas se o serviço está sendo prestado e tem uma certa qualidade, e uma vez eu estava conversando com um vereador, ele disse, meu amigo, não tem almoço de graça, né? O poder público, ele trabalha com o que ele recebe de impostos para poder distribuir e fazer a coisa realmente acontecer, né? Se não tem, aí fica complicado. Regina, esse trabalho que o SAI presta, e as pessoas às vezes ficam perguntando, aqui nós criamos uma cultura de tomarmos água de garrafão, né? Depois daquele período todo, né? Muita água de poço, salgada e tal, e as águas, né? Águas adicionadas de sais, as águas minerais, elas chegaram com muita força e aí ficou difícil depois voltar para se consumir a água da torneira. Mas se a pessoa quiser, pode consumir. Não tem problema. Olha, Francisco José, o nosso monitoramento, o tratamento da água, a qualidade da água que o SAI de Boa Viagem oferece, é uma água de primeira qualidade. Nossa estação de tratamento de água, já em 2021, no primeiro ano da gestão atual do prefeito, foi feita uma ampliação, uma reforma total na ETA, que a ETA está 100% processo de tratamento todo completo, o uso dos produtos químicos, o nosso monitoramento, inclusive fazemos monitoramento além de diariamente na estação de tratamento de água, porque nós temos um laboratório, temos um químico e temos um auxiliar de gerente que monitoram esses padrões diariamente, várias vezes ao dia, e ainda nas pontas de rede. Então, a garantia da água sai e entrega a água na torneira, num padrão de qualidade. Então, cabe à pessoa pegar essa água. Eu acho que você deve ter passado por isso. Quando a gente carregava água da cacimba para beber, o que a gente fazia? Colocava água para dormir, para beber no outro dia. Coava, Então, né? se eu pego a água na torneira e ela está com cheiro de cloro, porque é a garantia que não tem bactéria, a água que tenha cheiro, presença de cloro, é a garantia que não tem nenhuma bactéria nela. Se eu coloco essa água de um dia para o outro, o cheiro do cloro vai desaparecer, ele é volátil. E a água vai estar desinfectada se eu tiver mantido numa vasilha limpa. Então, as pessoas precisam ter cuidado com a limpeza dos seus reservatórios, suas caixas d'água, ou pegar essa água da torneira da rua, colocar num garrafão limpo, higienizado, deixar passar um período até que o cheiro e o sabor, né, do cloro desapareça, e ela vai estar pronta, sim, com certeza, para beber. Um amigo meu disse, rapaz, eu vou comprar um bicho daquele, um Sazon. Sazon, que chama? Ele filtra, né? Filtra, eu disse, rapaz, eu acho que a água já vem no ponto. Vem. Né? Agora, a segurança é que a gente entrega na torneira, mas tem que ver o reservatório, a caixa d'água da pessoa, se ela está limpa, se ela está bem tampada. Qual é a periodicidade de lavar a caixa, né? Em que vasilha você vai colocar água. Os servidores estão sempre prontos e aí a gente coloca aqui o pessoal que faz a área de esgoto, o Genésio, o Hernandes, né? Uma equipe que tem realmente contribuído bastante, né, com o SAAI. A gente sabe que a prefeitura compra, né, o material, mas precisa do pessoal do SAAI para fazer todo esse movimento, porque os mais antigos, eu não sei nem quais que ainda estão nativos, acho que o Didi ainda está nativa, né? O Didi está, o Domingo já se aposentou? Domingos não mais, já se aposentou. Já se aposentou, né? Mas tem outros que estão no dia a dia e melhorando e aprendendo e sempre participando de capacitação, e eles sabem exatamente aonde passa toda a tubulação, e é importante quando alguém vai construir, quando alguém vai fazer alguma situação que requer uma escavação, que possa informar isso ao SAAI, né, Regina? A gente precisa demais que a população seja nossa parceira nesse controle. Outra ação que o SAAI faz é fiscalizações. Só fiscalizações, no ano passado o SAAI executou mais de 1.500 fiscalizações.
Então, é uma medida prática, simples, que nossos leitoristas, mensalmente, quando estão nas ruas, qualquer imóvel que não esteja abandonado e que não esteja com água ativa, dispara uma ordem de serviço de fiscalização e a gente manda para fiscalização, porque é de onde a água está sendo usada, né? E com isso a gente conseguiu regularizar muito consumo de água irregular que não estava registrado no SAI. Isso é um ganho, né? Imagina a água que a gente recupera, que deixa de ser desperdiçada quando um consumo que era irregular passa a ser regular. Porque essa água, ela tem um custo, né? Um custo de energia, é um custo de tratamento, é um custo de pessoas que entregam essa água, que fazem essa manutenção. Então, hoje, não está barato produzir essa água de qualidade, entregar esse serviço, né? Que nós sabemos que ter água tratada na nossa torneira, termos a coleta de esgoto para que ele não esteja na nossa porta, isso são serviços que mais geram conforto, bem-estar e qualidade de vida para a gente no dia a dia. Então, o SAAI de Boa Viagem é a autarquia, é o órgão responsável por prestar esses dois serviços tão essenciais à população. E você falando aí há pouco que a população paga a água se o serviço está sendo prestado, mas a verdade é que o preço que é cobrado da água, hoje uma taxa mínima de água custa R$ 42, R$ 44. Esse valor, de fato, se fosse uma tarifa cobrada por uma companhia estadual ou iniciativa privada, não paga esse custo. Então, há uma gestão muito boa nesses recursos para que a gente consiga manter o sistema funcionando com essa tarifa. Se você for comparar o valor de uma taxa mínima de água residencial de R$ 44, como, por exemplo, hoje um serviço como a assinatura de internet, e formos comparar, né, a importância, quando eu digo de ficar sem os dois serviços, não se compara a questão da água. Então, a tarifa de água que é cobrada pelo SAI de Boa Viagem, por um prestador de serviço, é um valor que eu diria assim, bastante acessível. Porque a CAGES hoje, a taxa mínima da CAGES, é R$ 63,00 e mais, acho que 80% relacionada a esgotamento sanitário. Né? Se a gente colocar R$ 44,00, é o que? 11 mil litros? 10 mil litros. 10 mil litros. Então, R$ 4,40. Né? E veja bem. Quanto era que a gente pagava por 1.000 litros de água tratada na sua torneira? Isso então, de água tratada na torneira, pagam, na comodidade de casa, né? O que as pessoas pagam o serviço do SAI, né? Não é a água. A gente não vende, não cobra a água. Cobramos o serviço de captar essa água, levar para a nossa estação de tratamento de água, filtrar, aplicar 3 produtos químicos que são caríssimos, que é o cloro para matar a bactéria, sulfato de alumínio, né, que faz com que aquele pó, que o pessoal às vezes chama pólen na água, né, se aglutine e seja retido na filtração, e ainda a fluoretação. Então, são 3 produtos químicos, a água filtrada, a distribuição, o controle. Então, é um serviço muito importante para a população que o SAI presta. E esse serviço, como eu disse, ele é um preço ainda muito acessível. Nem de longe é o preço que cobraria uma companhia estadual de saneamento ou uma empresa privada para prestar esse serviço. Eu conversando com os amigos lá onde eu morei em Crateús, lá é CAGES. E lá não tem esse negócio, né? Você paga, se você consumiu 10 mil litros d'água, você paga 10 mil litros de água e você paga 10 mil litros de esgoto também. Porque o que entrou, saiu, eles não querem saber. Água cinza, né? E assim, no mundo todo, quem paga esse serviço é quem usa. Não existe uma política de dizer assim, ninguém paga mais água, ninguém paga mais tarifa de energia. Não. O usuário é quem tem que prestar o serviço. A diferença está no órgão responsável, titular, na gestão, na administração e na forma. Então, essas tarifas agora elas são reguladas pela ACE, né, que é a Agência Reguladora do Estado do Ceará. A ACE ela está responsável por ditar as normas, eu não diria ditar as normas. Na verdade, as normas são feitas pela ANA, que é a Agência Nacional de Águas. A nova lei do saneamento, ela trouxe essa digamos assim, essa função para a ANA. A ANA, ela faz as resoluções, dita as normas, as agências reguladoras regulamentam de acordo com a sua região, de forma que todos os serviços agora são regulados pela agência reguladora. Então, cabe a ela
regulamentar as normas que têm que ser cumpridas, fiscalizar a prestação do serviço, fazer o cálculo das tarifas que são necessárias. E a gente paga por essa regulação, né? O SAI paga 1% de tudo que ele fatura, não é nem do que arrecada, é do que fatura para a agência reguladora. Faturou, já tem que tirar Já ali. tem que pagar isso. E tem também a prestação de contas com a COGE. Tem a questão da COGE na captação da água. Isso eu estou falando para mostrar que há controle. Há órgãos que controlam e nós do SAI de Boa Viagem já temos o nosso controle mesmo para gerenciar bem esse volume. Mas é preciso que a população todos os dias lembrem da água, uma ação, por mais simples que seja, como, por exemplo, utilizar a mangueira com água tratada no lugar de uma vassoura na calçada. Essa é uma das ações que mais me impacta quando eu vejo isso na cidade. Né? Uma população que já em 2015 teve um colapso total de água. Então, não é, eu diria, concebível que hoje, eu que já passei por um problema desse, eu use uma mangueira com água tratada para lavar minha calçada, ao invés de pegar uma vassoura e varrer a calçada. Então, são ações como essa, são ações como diminuir o tempo na hora de escovar o dente, na hora do banho, na hora de lavar a louça. Também educar as crianças em casa nesse sentido, fechar a torneira. Não, temos que estar alertas. Temos que perceber essa água e imaginar que a responsabilidade é minha. Olha, eu sou um cidadão, sou um consumidor, sei que eu estou numa região que cada vez mais a água está escassa, então eu faço parte desse processo. Não posso esperar que o prestador de serviço resolva tudo, porque nós fazemos a nossa parte. Mas 67 funcionários contra 30 mil habitantes na sede que usam água todo dia, diariamente, várias vezes ao dia. Então, esse uso gera um impacto muito grande. Né? É preciso que a população esteja do nosso lado e faça a sua parte. A responsabilidade é de todos. Regina, malha d'água, eu ouço falar desde que o Cid Gomes foi governador, né? Eu acho que talvez até antes, no governo Lúcio Alcântara, já tinha alguma coisa no papel, né? Mas hoje já se passaram 2 governos do Cid, 2 do Camilo, e já estamos terminando o governo do Elmano. Então, nós vimos aí de 5 administrações, né? Aguardando. E aqui, para nós, o movimento sempre foi: quando o Quixeramobim estiver recebendo água do Banabuiú, o fogareiro vai ficar para Boa Viagem. Vão construir uma estação de tratamento lá e a água vai chegar aqui já pronta. Em que pé está realmente essa situação? O que a gente pode falar? Porque você é quem tem acompanhado isso, conhece todo esse projeto, e o que a gente pode falar para a população? Até porque o fogareiro hoje tem 110 milhões de metros cúbicos, né? Acho que são 110, 116 milhões, algo... 114, 117, assim, mas é muito comparando com o Vieirão, né? 22 milhões de metros cúbicos. Dá 5, né? A mais, né? Como se fosse 5 Vieirão. Então, o que a gente tem a respeito dessa informação? Veja, o Malha d'Água, né, esse projeto do governo do estado aí, realmente desde a época do CID, ele consiste em quê? 35 sistemas adutores no estado do Ceará. E o que é um sistema adutor? A COGE, a Secretaria de Recursos do Estado, ela elegeu açudes estratégicos para abastecimento humano de sedes urbanas e distritos. A exemplo do Quixeramobim, que vai ser feita uma adutora, né, direto do Banabuiú para Quixeramobim, esse projeto ele ainda está... Eu lembro que a governadora Isolda, antes de sair, aprovou uma lei para o Estado fazer o empréstimo e construir o sistema de Quixeramobim, mas isso não se concretizou. O empréstimo. Esse empréstimo, essa contratação não chegou a ser feita. E hoje, eu acho que continua a articulação para que seja construída essa adutora para Quixeramobim. A gente vê aí o desenvolvimento de Quixeramobim, né? Hospital Regional, agora a Transnordestina, Porto Seco, universidades. Então, é um consumo... absurdo, né? Quando você fala do tamanho do fogareiro, a gente vai e vê o tamanho do consumo de Quixeramobim. Né? Então, é como se... Hoje eu digo assim, que o Vieirão está para Boa Viagem, assim como o fogareiro está para Quixeramobim. Você vê, né? Então, ainda não foi construído, eu não tenho conhecimento
de que esse projeto já esteja sendo executado, ele só está ainda projetado. Eu sei que há uma luta para isso, né, para que Xeramobim tenha essa adutora do Banabuiú, e realmente o Boa Viagem está no sistema adutor Fogareiro Alto Banabuiú, que ele chama, que é um sistema adutor do Fogareiro para Boa Viagem, Madalena e Itatira. Seria esse o sistema. Mas eu vejo isso muito longe. Ele viria por lá ou aqui mesmo? Não, são, se eu não me engano, 34 quilômetros do Fogareiro até chegar a Boa Viagem, né? Uma adutora, onde teria uma estação de tratamento de água no Fogareiro, para a água chegar tratada. Mas o que andou acontecendo, a exemplo de Tauá? Tauá estava ficando sem água e o governo do estado, né, 3 órgãos do governo, acho que COGÉ, CAGES, Sohidra, fizeram a adutora do Arneiroz, né? do Arneiroz, que está trazendo água bruta e a água sendo tratada na ETA de Tauá. Tauá. Embora a ETA mesmo de primeira geração ainda não foi feita lá no açude, mas fez logo o sistema adutor, porque o prefeito Reis vem lutando para que consiga fazer também da mesma forma para a Boa Viagem, ou seja, fazer logo a adutora antes que seja feita a conclusão do projeto, que é construir a estação de tratamento de água no Fogareiro e água vir tratada. É porque uma adutora que não é tão distante, né? Não, 34 quilômetros. Então, o prefeito, ele articula, ele está lutando para que essa adutora seja construída e a nossa estação de tratamento de água trate a água, né? Quando o sistema for concluído, nos moldes do malha d'água, que é até essa ETA, né, de primeiro uma neta de tratamento de primeira geração, passaria a se usar a ETA, mas a articulação do prefeito e a busca do prefeito junto aos órgãos é construir logo esse sistema adutor, né? Fogareiro, Boa Viagem, Regina, e a nossa estação de tratamento de água faria o tratamento da água. Até menor do que o Mari Boa Viagem, né? A distância é menor, sim. né? Lá dá o quê? 42 quilômetros aquela? 42 quilômetros. O prefeito Regis é muito corajoso, porque ele conseguiu fazer essa adutora, vocês conseguiram fazer essa adutora do São José para cá, né? Para a ETA, para a estação de tratamento de água. Graças a Deus nós tivemos um milagre, e em 20 e poucos... Nós estávamos em 2023 com o açude com 0,79%, menos de 1%. E em poucos dias, 20 dias, o açude chegou à cota máxima, né? Dia 4 de abril, dia 3, por aí assim. Então ainda tem uma esperança. Nós temos, temos uma esperança, sim, que... E a questão de quando vai ser o racionamento e a estratégia vai ser agora, ao final do mês, quando a COGÉ faz o balanço hídrico da aquário invernosa, faz a simulação, faz os cálculos e, juntamente com o SAAI, o comitê, toma as decisões em relação às ações de contingência. Quem é que está como gerente geral agora, com a saída do Paulo? Eu ainda não fui informada, eu não tenho conhecimento ainda se já nomearam um novo gerente regional, porque essa saída do Paulo foi agora, recente, semana passada, se não me falha a memória. Porque o Luiz César está por lá e já foi, né? Já, o Luiz César também. Mas eu ainda não tive ainda a informação de quem é o gerente regional agora. Mas já vai aparecer essa nomeação. É como nós estamos aguardando também a nomeação do novo chefe da Emater, né? O doutor Nercides se aposentou e tal. Então, essas coisas do governo, eles têm essa documentação para poder ser repassada. Regina, eu estou satisfeito, mas se você tiver algo mais para acrescentar, pode ficar à vontade. Afinal de contas, sempre tem alguma informação ou outra que a gente esquece de perguntar. E você, quem é a mãe desse sistema do SAAI, né? Quando a gente fala da mãe, porque você conhece muito o sistema, você é uma servidora de carreira que chega à administração do SAAI, então você melhor que ninguém para falar como todo o sistema está funcionando. Nós estamos conseguindo, né, o Poder Executivo, o prefeito municipal, através do SAAI, do seu apoio total e restrito, a gente está conseguindo manter o sistema funcionando, mesmo com essa tarifa bastante acessível, né? Nosso sistema está funcionando, estamos distribuindo água de qualidade, estamos fazendo as ampliações de rede necessárias, as ampliações de esgoto, a coleta de esgoto. O pessoal percebe a diferença nas ruas quanto a essa questão do esgoto no meio da rua, que é uma manutenção diária. E esse trabalho, ele se deve aos servidores, né? Eu conduzo, digamos assim, nós temos 2 diretoras no SAAI, eu e a Janaína, que é a nossa diretora executiva, né? Ela
A minha parte está relacionada a essa parte técnica, a Janaína a essa parte executiva, e os servidores, né? É um trabalho que é feito em conjunto, são várias etapas, né? Desde a captação até a água que chega, né? A entrega das contas. Então, esse é um trabalho que não é um mérito de uma pessoa, de um diretor, é o trabalho de uma equipe a quem eu agradeço. E agradeço também o apoio irrestrito do prefeito municipal, que sempre está à disposição nessa parceria, né? Para o que der e vier, nós enfrentamos muitas dificuldades de racionamento, dificuldades de crise financeira no SAAI, mas conseguimos superar. Hoje o SAAI está totalmente adimplente com as suas obrigações. Estamos com um percentual de inadimplência também dos usuários mínimo. Ou seja, estamos operando com qualidade, com eficiência, porque o prefeito Reis ele optou por uma gestão técnica no SAAI, né? Ele optou por essa gestão técnica que está funcionando. E, no momento, a nossa ansiedade, a nossa esperança é a questão do recurso hídrico, da água, né? Mas, juntamente com a COGE, com os órgãos do Estado, a gente vai, é um passo de cada vez, né? Vamos esperar agora terminar a Aquário Invernosa, a programação, como é que tudo vai se desenhar, e esperamos até o último instante que a gente não chegue ao que aconteceu em 2015, a esse colapso total do sistema, né? Não esperamos, não queremos que isso ocorra novamente. Então, convido a população para ser parceiro, para assumir a sua responsabilidade nesse papel de economizar água. São quase 30 mil usuários, pessoas que utilizam água diariamente na sede. Então, isso tem um impacto muito grande. Cada gesto de economia de água, né? Um recurso escasso, nós hoje temos que usar com consciência não só água, a gente vê várias matérias-primas aí em situação de escassez, né? Não só a água, mas a água vem em primeiro lugar. Essa escassez ela é generalizada. A gente já vê hoje problema com água em São Paulo. É a nível mundial, eu diria, é a escassez de água. E a cada dia reaproveitando mais, né? É um reaproveitamento da água. Eu estava vendo Israel, é assim uma coisa impressionante. Eu acho que você já acompanhou algum documentário, né, a respeito de Israel, como é que Israel fez para que a água pudesse chegar ao povo. Eles conseguiram um trabalho tão excelente que o que sobra eles mandam para o Mar Vermelho, né? Quando o Mar Vermelho tá baixo, água doce, né? Você já viu aí processos de dessalinização da água do mar. Veja só o custo. Né? Então, a questão, quando o produto está escasso, o custo aumenta. Então, a gente está vendo aí o que está acontecendo com a água. Principalmente nós que moramos, né, no Nordeste, Ceará, Sertão Central, que Boa Viagem é um dos municípios que mais tem sofrido com esse impacto da seca dos últimos 11 anos. Boa Viagem foi um dos municípios que mais teve impacto em relação à seca, né? Esse Sertão Central aqui, essa questão que a gente está bem no centro, isso dificulta. Porque ficou escasso até para ir buscar de carro-pipa. Carro-pipa, né? Em 2015, a gente chegou a vir água da ETA do Gavião, lá em Fortaleza. A situação realmente complexa. Então, nós temos que todos pensar no amanhã. Não é só pensar hoje, enquanto você está tomando banho aí no seu chuveiro, tranquilo, passa meia hora, não precisa dessa meia hora, né? E outra coisa, Francisco José, a informação hoje está na nossa mão, né? A toda hora, a todo minuto. E essa questão da água, essa questão ela chega a todas as pessoas hoje, porque um tema que está em pauta é a água. Tanto quanto a escassez, como quanto a gestão da água, pela iniciativa privada, pela iniciativa estadual. Então, essa é uma pauta que está em evidência, está no Instagram, está no Facebook, está no jornal, está na TV. Então, nós hoje não podemos alegar falta de conhecimento da questão de que a água está escassa, que estamos enfrentando. Eu sei que temos que economizar. Então, nós precisamos ter consciência e, de fato, praticar ações que sejam eficazes. Você e a primeira-dama Fabiola, o prefeito Reis, estiveram em uma cidade de Minas Gerais, eu não me recordo aqui o nome, mas vocês de lá trouxeram para cá algum aprendizado sobre o que acontece lá. Parece que é uma cidade autossuficiente, né? Poços de Caldas. Poços de Caldas, né? Autossuficiência, inclusive na questão da energia que eles utilizam no sistema. Para você ver, né? E aí tudo é um aprendizado, mesmo que não traga tudo que vocês viram lá, mas dá para ir implementando uma coisa ou outra
no sistema aqui de Boa Viagem, né? É sempre uma lição, é sempre experiências que a gente traz. E quando nós tivemos, né, prefeita, a primeira-dama e as duas diretoras do SAI, eu e Janaína lá. E a pauta lá, eu lembro que isso já foi há mais de 2 anos, era universalização, privatização, regulação. Tá aí, a regulação já chegou, a ACE já chegou. Estamos ainda esperando que a privatização demore. Eu, particularmente, sou contra a privatização de serviços públicos essenciais, porque se privatiza, a empresa ela não vai cobrar uma taxa apenas para manutenção e para manter o sistema funcionando. Tem que ter o lucro. E aí, quando vem o lucro, você sabe que a cobrança é bem diferente. Não querem saber, né? A gente tem um exemplo disso quando a gente tinha aqui a Coelce, tinha os problemas e tudo. Mas não era como hoje nessa questão da privatização, né? Até mesmo o atendimento é diferente. Hoje as pessoas têm o escritório do SAI aberto o dia inteiro, os telefones, falam diretamente com as pessoas, chegam lá com dúvida da sua conta, são atendidas, tem um atendimento, eu diria que personalizado. Né? E quando passa a ser por órgãos que não são municipais, que são privatizados, até esse atendimento fica, eu diria que menos pessoal, fica mais impessoal, fica mais distante, como é o caso hoje que a gente vê da companhia estadual. Eles botam 0800 então, e você que se vire. Eu entendo que nós temos que valorizar, a população tem que valorizar o serviço público municipal que está aqui no dia a dia, que presta esse serviço de qualidade para a população. É isso aí. Regina, muito obrigado pela sua vinda aqui no programa. Né? Você sabe que eu tenho acompanhado o seu trabalho, não acompanho mais de pertinho, assim, chegando lá para a gente fazer a entrevista por conta desse meu problema de visão, mas estamos aqui para poder também contribuir com o nosso trabalho, né? E você é sempre essa guerreira. Eu acompanhei e a cena que mais me recordo, e não me esquecerei nunca disso, foi quando vocês foram fazer uma visita técnica ao açude Vieirão e quando disseram aqui não tem mais como captar. Estava você, estava o Marton de Carvalho, que era o homem da Defesa Civil, o prefeito Fernando Assef. Outubro de 2015, eu acho que foi em 2015. E quando eu olhei para você, assim, você com o olhar perdido no tempo, eu vi a lágrima descer no seu rosto e aí eu vi ali naquele momento a paixão que você tem pelo sistema e sabendo, entendendo que nós estávamos numa situação muito complicada e que o SAAI ia ter que fazer algo, né, a administração ia ter que fazer algo para poder levar o mínimo de água para a população. Então, realmente foi uma época muito difícil, de muito desafio. E impactou realmente, de fato, principalmente quem estava à frente do sistema, quem trabalhava no SAAI, né? Porque nós éramos impactados de duas formas. Como cidadão, que estava sem água, e como servidor do SAAI, né? Que prestava o serviço e se via naquele momento sem condição de prestar. É verdade. E, mais uma vez, Francisco José, você acabou de citar um exemplo aí, prova que vem acompanhando há muito tempo, que conhece a história. Eu queria agradecer e queria lhe parabenizar pelo programa, tá certo? Muito obrigado. Estarei aqui sempre que for convidada, é um prazer estar aqui. E parabéns pelo programa, pelo estúdio. Tá bonito, né? Tá. E contamos também sempre com o apoio, né, de vocês em relação a divulgar as ações do SAAI. Estamos aqui para isso. Muito obrigado, Regina. Obrigada também, parabéns. Aí a Regina do Vale, diretora do SAAI, conversando com a gente aqui no programa FJ Notícias. Vamos para a hora certa e a gente volta já com mais informações.